Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado 10 meses depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, onde morava grande parte de sua família de imigrantes italianos e alemães. Em seu registro de nascimento, todavia, sua naturalidade consta como sendo Campinas. O nome Jair foi escolhido após sugestão de um vizinho, em homenagem a Jair Rosa Pinto, meia-esquerda da seleção brasileira de futebol que fazia aniversário naquele dia e jogava no Palmeiras, time pelo qual Percy Geraldo Bolsonaro, o pai, torcia. Inicialmente, chamar-se-ia apenas Messias Bolsonaro, porque sua mãe, Olinda Bonturri, após uma gravidez complicada, atribuía a Deus o milagre do nascimento do filho. Bolsonaro acabou se interessando pelo exército aos 15 anos, quando ele e amigos forneceram dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca, que havia montado um campo em Vale do Ribeira para treinar guerrilheiros contra a ditadura militar. Aos 18 anos de idade, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Na época que ingressou na AMAN, havia 38 vagas disputadas por 40 mil inscritos. Bolsonaro estudou em uma academia que ofereceu sólida formação em ciências exatas, com base de complexidade similar a um curso de engenharia. Trata-se de um dos cursos mais concorridos do Brasil, podendo ser comparado ao West Point, Academia Militar do Exército dos Estados Unidos. Apenas 35, entre eles Bolsonaro, o concluíram e se tornaram elite. Depois disso, Bolsonaro ainda conquistou o primeiro lugar em uma turma de 45 alunos, na Escola de Educação Física do Exército, em 1982, e o primeiro lugar no curso de mergulhador autônomo, no Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, em 1985. Sempre com posições firmes, o promissor militar estava sempre defendendo a categoria e buscando demonstrar os seus valores dentro do glorioso Exército Brasileiro. Diante de esforços e competência, o mesmo foi reconhecido e chegou à patente de capitão do Exército. Documentos apresentam que no Exército Brasileiro, na década de 1980, mostram que os chefes de Bolsonaro o avaliaram como uma pessoa de personalidade, excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Jair Bolsonaro foi casado 3 vezes. A primeira esposa foi Rogéria Nantes Nunes Braga, a quem ajudou a eleger vereadora da capital fluminense, em 1992 e 1996, e com quem teve 3 filhos, Flávio, que é deputado estadual fluminense, Carlos, assim como pai e mãe, vereador da cidade do Rio de Janeiro, o mais jovem do país, e Eduardo. Divorciou-se, e de seu segundo casamento com Ana Cristina Vale, teve Renan. Jair Bolsonaro destacou-se pela defesa dos direitos dos militares ativos, inativos e pensionistas. Lutou contra a erotização infantil nas escolas e por um maior rigor disciplinar nas instituições de ensino, pela redução da maioridade penal, pela posse de arma de fogo para o cidadão de bem e direito à legítima defesa, pela segurança jurídica na atuação policial, pelos valores cristãos e pela família tradicional. A carreira política de Jair Messias Bolsonaro começa em 1988, quando se elegeu vereador pela cidade do Rio de Janeiro, na época pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Já em 1990, devido ao seu desempenho como parlamentar municipal, elegeu-se deputado federal ainda pelo PDC. Já no ano de 1993, Jair Bolsonaro foi um dos fundadores do Partido Progressista Reformador, PPR, que fundia 2 partidos, o PDC e PDS. Bolsonaro foi reeleito em 1994 e já em 1995 filia-se ao Partido Progressista Brasileiro, PPB. No ano de 1998, já no seu 3º mandato como deputado federal, Jair Messias Bolsonaro foi indicado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, mas foi duramente reprimido pela força da esquerda. Jair é pai de Flávio Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, respectivamente, senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, vereador do município do Rio de Janeiro e deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, este último conquistando o segundo mandato com a maior votação do país com 1,8 milhões de votos. Um recorde para uma disputa à Câmara Federal. Em 2018, Bolsonaro filiou-se ao Partido Social Liberal, PSL, e lançou sua candidatura à presidência da República. Fazendo sua campanha por meio das redes sociais, político de direita apostou em um discurso conservador dos costumes, da recuperação da economia e do combate à corrupção e à violência urbana. Mobilizando um grande número de admiradores, a eleição de 2018 é histórica, pois foi marcada por polarizações, enxurrada de mensagens nas redes sociais, fake news e, principalmente, pela arrebatadora e jamais vista campanha popular, que culminou com a vitória do nosso 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Jair é conhecido por suas posições em defesa da família, da soberania nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Suas bandeiras políticas são fortemente combatidas pelos partidos ideológicos da esquerda.